Gente querida, que alegria estar com você mais uma vez, poder entrar na sua casa mais uma vez, aí onde você estiver. E é isso que abastece o meu coração, é isso que me dá força para fazer o que eu estou fazendo aqui, é na certeza e na convicção de que você ou vocês estão aí do outro lado da tela e a gente está passando por esse momento, fortalecendo um ao outro. Obrigado pela sua presença aí, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela honra de poder compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem colocado em meu coração. Hoje, finalizando a série de aniversário da nossa comunidade, mês de agosto vai ficando para trás, setembro é logo ali e setembro vai ser um mês muito especial para a nossa igreja, muito especial para a sua vida, eu tenho certeza disso. Eu quero orar, ore comigo para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nessa noite. Senhor, Jesus querido, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, obrigado porque o Senhor se movimentou e se movimenta em nossa direção, obrigado porque a sua palavra ela é viva e eficaz e transforma as nossas vidas. Nessa noite nós queremos mais uma vez submeter tudo que somos, nosso coração, nossos sentimentos, nossa mente, a nossa racionalidade a quem Tu és. Nós estamos dispostos, Pai, a sermos moldados pelo poder transformador do Evangelho em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Bom, ao longo da minha vida, eu recebi alguns convites irrecusáveis. Eu fiquei me lembrando de alguns deles, por exemplo, eu me lembro perfeitamente no dia em que eu abri a minha caixa de e-mail, abri o meu e-mail e tinha lá uma carta convite do mestrado que eu fiz, algo que eu esperava, que eu quis muito, que eu estudei muito para passar na prova, enfim, e depois de alguns dias chegou o e-mail, na verdade uma carta convite por e-mail, dizendo que eu havia sido aprovado e me convidando a participar do programa de mestrado que eu tanto queria em ciências da religião, enfim, esse foi um convite irrecusável, um convite que eu queria muito receber. Outro convite especial que eu recebi ao longo da minha vida, um convite irrecusável, talvez você, Maria, minha irmã, esteja assistindo agora com o meu cunhado, Wallace, ser convidado para fazer o casamento de vocês. Foi um convite especial, foi um dia especial, um dia em que eu recebi esse convite, foi um convite irrecusável. Outro convite irrecusável que eu recebi, na verdade toda a minha família, eu, Marina, Liz, foi no ano passado para visitarmos, conhecermos uma das igrejas parceiras da nossa comunidade, a Spanish River Church, em Boca Raton, nos Estados Unidos, que nos convidou para passarmos uns dias, na verdade uma conferência que eles organizam anualmente para receber os plantadores das igrejas que eles são parceiros, e foi um convite irrecusável, especial, foi um tempo muito especial. Essa semana que passou, eu recebi 2 convites irrecusáveis que foram dias bastante importantes. Um convite para jantar com uma família muito querida aqui da cidade, da nossa igreja. Foi um tempo muito especial, muito agradável. E também um outro convite para jantar com um casal querido demais que estavam se casando nessa semana. E nós fomos ali jantar com eles e foi como se eu celebrasse o casamento deles ali naquele jantar muito íntimo, muito gostoso, um tempo muito especial, essa nova normalidade. E foi um convite irrecusável para mim, foi um tempo muito especial. Enfim, ao longo da minha vida, existiram esses e outros convites irrecusáveis que eu não pude recusar de forma alguma. E você? Quais foram os convites irrecusáveis que você já recebeu? Pensa aí um pouquinho, vou te dar um tempinho para você pensar. Quais convites você recebeu que de forma alguma, de maneira alguma você pôde dizer não, negar? Quais foram os convites especiais que você recebeu? Sejam grandes convites ou
pequenos convites, mas que foram altamente significativos na sua vida e que mudou a rota de alguma agenda sua para que você pudesse aceitar esse convite. Porque isso é algo muito importante, isso é um fato. Convites irrecusáveis nos levam a tomadas de decisões imediatas. Nós precisamos, muitas vezes, mexer na agenda para aceitar alguns convites, esses convites que são irrecusáveis. Eu não sei se você sabia disso, mas Jesus, o Deus encarnado nessa terra, enquanto esteve por aqui, fez convites. Isso foi o que Jesus fez. Jesus convidou pessoas para andar com Ele. Que convite é esse, ou como Jesus faz esse convite? Eu quero ler com vocês um dos relatos que nos apresenta Jesus fazendo esse convite para algumas pessoas, para alguns homens. Eu quero ler com vocês Marcos 1, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 20, que diz assim: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. E Jesus lhes disse: venham, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Versículo 19. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os e de imediato eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os outros empregados. Parece-me que, pela postura desses homens, ao convite de Jesus, este era um convite de fato irrecusável. Por exemplo, Simão e o seu irmão André. O texto diz que, no mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Preste atenção nisso. No mesmo instante, num ato imediato. Pouco mais à frente, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E o texto faz questão de dizer que de imediato eles também o seguiram. Imediatamente eles também o seguiram. Que convite Jesus está fazendo para esses homens? Que convite? Qual é o convite de Jesus? O que é que de tão especial tem nesse convite feito por Jesus, que leva esses homens a imediatamente largarem tudo para o seguirem? Imediatamente tomarem a decisão de mexer na agenda da vida para o seguirem. Por vezes a gente responde a essa questão deixando passar despercebido o fato de que nós temos, por conta do relato bíblico, toda a consciência de quem era Jesus. E nós nos esquecemos de que nesse momento em que Jesus passa por esses homens fazendo esse convite, eles não tinham a mínima ideia de quem era Jesus, ou melhor, eles não sabiam que Jesus era o Filho do Deus vivo, o Messias esperado, aguardado. O que eles sabiam é que eles estavam diante de um rabino, de um mestre, e que se tornar um seguidor, um discípulo, um aprendiz de um rabino, na cultura da época, era algo extremamente complexo e difícil. Era disso que eles sabiam. Tem um rabino passando e nos convidando, e se tornar um seguidor de um rabino não é algo tão simples assim, tão fácil assim, tão comum assim. Então, o que é que tem de especial no convite de Jesus? O que é que tem de tão importante por trás desse convite de Jesus que leva aqueles homens a tomarem essa decisão tão imediata? O que tem de especial é o fato de ser um mestre, um rabino, convidando pessoas comuns para se tornarem seus discípulos, seus seguidores. Eu vou repetir. O que tem de especial no convite que Jesus faz para aqueles homens
e que os leva a tomar uma decisão tão imediata é o fato de ser um rabino, um mestre, convidando pessoas comuns para se tornarem os seus discípulos. Eu quero encurtar uma história longa, ok? Para explicar isso aqui rapidamente. Alguns de vocês até já me ouviram falar sobre isso de forma mais detalhada. O fato é que se tornar um discípulo de algum mestre demandaria passar por uma série de provas ao longo de toda a infância, adolescência, juventude, para então, merecidamente, preste atenção nisso, merecidamente conquistar um lugar em algum seleto grupo de discípulos de um rabino. Muitos judeus, ou por que não dizer a maioria dos judeus, não tinham essa oportunidade de se tornarem um discípulo de algum rabino, de algum mestre. Por quê? Porque eram desclassificados nas provas das escolas rabínicas, como eu disse, da infância, adolescência, e consequentemente, ao ficarem pelo meio do caminho, esses jovens judeus ouviam dos rabinos da época a seguinte frase, a seguinte expressão, o seguinte conselho: bom, seja um bom judeu daqui para frente e vá seguir a profissão do seu pai. Seja um bom judeu, volte para casa e tome conta dos negócios do pai, aprenda a profissão com o seu pai. Isso foi o que a maioria dos judeus ouviram em algum momento da sua vida. Agora faz todo sentido a gente ver o relato bíblico, por exemplo, nos dando esse detalhe de que eles estavam com Zebedeu, o seu pai, na pesca, consertando as redes, os irmãos que foram convidados, ou um deles. Porque trabalhar no negócio da família significou que em algum momento esses jovens ouviram: ei, vocês não merecem, vocês não passaram na prova, vocês foram desclassificados, agora vocês precisam voltar para casa, seguir a profissão do pai. E é nesse contexto que vem Jesus. E vem Jesus fazendo um convite: sigam-me, sigam-me, venham andar comigo. E então aqueles homens decididamente passaram a seguir a Jesus. E agora perceba, preste atenção. E a partir disso, se você ler o relato bíblico, você vai perceber que é a partir disso que, com o passar do tempo, no dia a dia, que aqueles homens começam a perceber que Jesus não se tratava de um rabino como todos os outros rabinos da época, mas que sim, eles estavam diante do Filho de Deus, do Messias aguardado, do Messias esperado. Por que eles têm essa conclusão? Porque com o passar do tempo eles começam a viver coisas extraordinárias com Jesus e na presença de Jesus. Agora, é muito importante você não perder a ordem das coisas. De que ordem eu estou falando? Primeiro, vem um convite ordinário: siga-me. Primeiro, vem uma fala ordinária de Jesus: siga-me. E depois, só depois, no processo, no dia a dia, que vêm as experiências extraordinárias. Preste atenção aqui em mim. Pare o que você estiver fazendo. Se você estiver anotando alguma coisa, para um pouquinho. Preste atenção em mim. Sabe por quê, meu querido e minha querida, o cristianismo se tornou e vem se tornando apenas mais uma religião, dentre tantas outras, sem impacto algum no dia a dia das pessoas, sem transformações genuínas, sem aplicabilidade? Sabe por quê? Sabe por que o cristianismo muitas vezes vem se tornando isso? Porque espera-se demais por eventos extraordinários e sobrenaturais, se esquecendo de que tudo começa com um convite ordinário, com uma fala ordinária para uma jornada de discipulado. Um convite
especial sim, mas ordinário, para uma jornada. Sabe, é enlouquecedor para mim perceber que esse tema, que esse assunto na prática, ele é refletido de forma muito rasa ou muito pouco. Poucas pessoas sabem algo sobre o discipulado de Jesus, sobre o que isso significa, quando na verdade Jesus nos chama para sermos os seus discípulos. Você sabia que Jesus nunca chamou ninguém ao seu redor de cristão? Você sabia disso? O livro de Atos vai nos mostrar que isso acontece muito tempo depois de Jesus já ter passado por aqui no evento de morte, ressurreição e retorno ao Pai. É quando os discípulos, os seguidores são dispersos que em algum momento as pessoas os reconhecem como cristão. Jesus nunca chamou ninguém de cristão. Com isso eu não estou dizendo que você não pode se considerar um cristão, não é isso que eu estou falando. Você pode dizer que você é um cristão, desde que você seja um discípulo. E infelizmente, eu não tenho medo de afirmar, com muita tristeza, que existem muitos cristãos que não têm a mínima ideia do que significa ser um discípulo. Que não têm a mínima ideia que, na verdade, Jesus nos fez um convite especial, o convite ordinário para nos tornarmos os seus seguidores, os seus discípulos. Ao longo desses 12 meses de Igreja Ser Amor, eu tenho visto homens e mulheres, crianças, adultos, jovens, idosos, se tornando discípulos e discípulas de Jesus. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso com os meus olhos. Eu tenho tido contato semanal com isso. E preste atenção, mesmo em meio a esse tempo tão complexo, já são 5 meses, mais de 150 dias, com nenhum ou pouquíssimo contato físico, pessoal com as pessoas. E eu tenho percebido na nossa comunidade, por N razões, pessoas que disseram sim para um convite ordinário e a partir disso têm experimentado de coisas extraordinárias com Jesus. Qual a métrica que nós temos para medir isso? Como nós podemos dizer que alguém se tornou um discípulo de Jesus? Eu poderia dar muitas características de um discípulo de Jesus, mas eu quero dar apenas 3. 3 características de um discípulo de Jesus, de alguém que entendeu que Jesus passou por ela e fez um convite. 3 características. Primeira característica, um discípulo de Jesus o segue ordinariamente. Um discípulo de Jesus o segue ordinariamente. O que isso significa? Significa que alguém que compreende o chamado de Jesus, o convite de Jesus, entende que Jesus nos chama para uma vida que não espera por eventos, para uma vida, para uma jornada que não tem a ver com uma programação e não tem a ver com questões extraordinárias, ou por que não dizer sobrenaturais, mas tem a ver com questões ordinárias, tem a ver com questões até mesmo naturais, tem a ver com relacionamento, e é a partir do relacionamento natural que nós vivemos coisas sobrenaturais, é a partir do relacionamento ordinário que nós experimentamos de coisas extraordinárias. Isso não mudou, meu querido e minha querida. Da mesma forma que aqueles primeiros discípulos de Jesus começaram a caminhar com Ele de maneira ordinária e no processo experimentaram coisas ordinárias, assim é com a minha vida e assim é com a sua vida. Não espere que andar com Jesus tenha a ver com o tempo todo você viver em eventos extraordinários, o tempo todo viver essa coisa do sentimento, do arrepio. Não! Um discípulo de Jesus o segue ordinariamente. Um discípulo de Jesus não espera por eventos, não espera por programações. Segunda característica,
Um discípulo de Jesus o segue no cotidiano. Um discípulo de Jesus o segue no cotidiano. Sabe, eu vou repetir, eu citei isso na reflexão passada. Alegra o meu coração perceber e ouvir de um jovem que ele tem visto os seus pais tendo, a partir da caminhada com Jesus, uma mudança no estilo de vida, e não apenas num dia da semana. Porque andar com Jesus tem a ver com segui-lo no cotidiano. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, esteja eu trabalhando, esteja descansando, esteja na praia, esteja no shopping, esteja isolado em casa, esteja num encontro presencial, num ambiente, seja ele qual for, eu sou um seguidor de Jesus no meu cotidiano e não apenas no domingo. Eu ando com Jesus no dia a dia e não apenas numa programação religiosa. Por isso eu digo que, infelizmente, e os dados do IBGE mostram isso, existem muitos cristãos, mas de verdade, eu olho para esses dados e isso não altera muito o que eu penso, porque eu percebo que andar com Jesus é mais do que dizer que eu sou cristão. É com a vida mostrar que eu sou um seguidor, um discípulo. E um seguidor e um discípulo anda no cotidiano. No cotidiano. Uma das coisas que esse tempo de pandemia tem chacoalhado muitas igrejas, muitos cristãos, é com relação a isso. Pessoas que estavam acostumadas a uma vida, a um pragmatismo religioso de domingo, de um dia na semana, num lugar sagrado, num ambiente sagrado, numa programação sagrada, estão em crise. E pesquisas vêm mostrando que isso é um fato. Por quê? Porque elas entenderam, compreenderam e infelizmente até foram ensinadas, porque isso tem muitas coisas por trás disso, que ser cristão significa estar com o seu nome em algum lugar, ir para uma agenda religiosa, participar de um encontro religioso, ter rituais religiosos, e isso faz de você um cristão, independente se isso tem impacto na sua vida e no seu cotidiano. Não! Isso não é ser alguém que ouviu Jesus fazendo um convite gracioso para segui-lo e disse sim, não. Ser um seguidor de Jesus tem a ver com segui-lo no cotidiano. No cotidiano. Mas terceiro e última característica de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus o segue pela fé e não pelas circunstâncias. Um discípulo de Jesus o segue pela fé e não pelas circunstâncias. Viver pela fé em Jesus é viver pelo porquê de segui-lo. Simples assim. Viver pela fé é viver pelo porquê de segui-lo. Você precisa saber por que você segue Jesus. Você sabe por que você segue Jesus? Você sabe por que você diz que você é cristão? Você precisa saber isso. Você precisa saber do porquê. Porque é pelo porquê que nós enfrentamos qualquer como. Isso me faz lembrar, porque essa é uma frase de um neuropsiquiatra do passado austríaco, chamado Viktor Frankl. Ele viveu e passou por experiências dramáticas em 4 campos de concentração nazista. E é dele essa frase. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu quero trazer essa frase e aplicá-la, te mostrando a importância que é você saber por que você segue Jesus. Porque isso tem impactos no você segui-lo pela fé e não pelas circunstâncias. Por que você segue Jesus?
Porque é justamente por não saber responder essa questão que muitas pessoas, em meio a esse tempo caótico que nós estamos vivendo, sabe o que fizeram? Abandonaram Jesus. Na verdade, nunca segui-lo. Nunca foram seus seguidores. É por isso. É porque vivem pela circunstância, não pela fé. Você precisa saber por que você segue Jesus. Eu sei por que eu sigo Jesus. Sabe por que eu sigo Jesus? Porque Ele é o meu Redentor. Eu sigo Jesus porque Ele é o Rei da história e da minha história. Eu sigo Jesus porque Ele salvou a minha vida. Eu sigo Jesus porque Ele fez o que eu não poderia fazer, mesmo eu não merecendo receber. Eu sigo Jesus porque Ele me amou primeiro. Eu sigo Jesus porque eu o conheço. Por que você segue Jesus? Por quê? A gente precisa compreender que é no porquê que nós construímos a nossa fé. E aí, quando isso se torna bem fundamentado, meu querido e minha querida, a gente pode estar em águas rasas, calmas, tranquilas ou em tempestades. Nós podemos estar em tempos bons ou ruins, fáceis ou difíceis. Nada abala a nossa jornada de vida com Jesus, porque nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos porque nós o seguimos. Ao longo desses 12 meses por aqui, em terras capixabas, em Vila Velha, eu tenho visto pessoas ouvindo Jesus fazer esse convite: siga-me. E ordinariamente responderem sim para esse convite. Quando eu digo ordinariamente responderem sim por esse convite, é porque elas entenderam que não precisa de um preparo para dizerem sim. Elas entenderam que não precisa de saber disso ou daquilo, desde que saibam a centralidade do Evangelho. Elas entenderam que ordinariamente elas podem dizer sim, porque elas podem chegar do jeito que elas estão. Eu tenho visto pessoas seguindo Jesus no cotidiano. No cotidiano. Pela fé. Entenderam o porquê. Não estão esperando um ambiente sagrado, um lugar sagrado. Entenderam até mesmo que eu não sou esse negócio de ungido de Deus. Não, eu sou um seguidor de Jesus, que exerce, por graça e favor de Deus, um lugar na igreja como pastor, conselheiro, mas que nós estamos juntos. Não existe Espírito Santo de pastor e Espírito Santo de leigos, não. Somos todos discípulos, todos seguidores. E aí sabe o que eu tenho visto? Sabe o que eu tenho visto? A partir desse convite e de uma resposta ordinária, eu tenho visto casamentos sendo restaurados. Eu tenho visto famílias inteiras sendo restauradas e transformadas. Eu tenho visto pessoas tendo o seu caráter sendo profundamente modificado. Eu tenho visto traumas sendo tratados e curados. Eu tenho visto feridas abertas sendo cicatrizadas. Eu tenho visto pessoas usufruindo de alegria e paz, independente da circunstância. Mas lembre-se, tudo começa de um convite e de uma resposta ordinária, para que no processo experimentemos de coisas extraordinárias e sobrenaturais. Eu vou continuar dizendo, de forma cada vez mais clara e simples, que Jesus nunca convidou ninguém para uma jornada religiosa. Pelo contrário, Jesus convidou e continua nos convidando diariamente para uma jornada de vida. Vida. Isso é o discipulado.
Discipulado é o processo pelo qual Jesus está derramando da vida dele em mim, da vida dele em você, me moldando você à imagem e semelhança de quem ele é. E sabe, é disso que trata a salvação. É disso que trata a salvação. Salvação tem a ver com ficarmos como Jesus é, sermos como Jesus é. Esse é o ponto central. Sabe o que a mensagem religiosa diz? Diz o seguinte: aceite Jesus, faça por merecer e garanta um lugar no céu. Você já deve ter escutado isso. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Sabe qual é o convite de Jesus? Jesus está passando por você, Jesus está passando por mim, e o convite dele é: ei, siga-me, 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 ande comigo, tope essa jornada, e no processo, seja transformado. O convite de Jesus é: comece a experimentar de vida agora. João, no seu evangelho, vai dizer que nisso consiste a vida eterna: conhecer a Cristo, conhecer a Jesus. Por isso, e com isso eu estou dizendo que nós, e é disso que se trata a salvação, começamos a usufruir das verdades eternas agora. E um dia, meu querido e minha querida, quando menos você esperar, nós inauguraremos a eternidade vivendo no novo céu e numa nova terra, no reino pleno e bom, absoluto, naquilo que nós conhecemos como céu. Sabe por quê? Sabe o que faz o céu ser o céu? Você já parou para pensar nisso? Todo mundo fala que quer ir para o céu. Mas o que faz o céu ser o céu? Para pensar nisso. O que faz ser o céu ser o céu? O que faz ser o céu é, primeiro, a restauração do governo pleno e absoluto do governo de Jesus. Ou seja, é o lugar onde apenas Jesus governa. Não existe nenhuma força contrária que resiste a esse governo. Mas além disso, sabe o que faz o céu ser o céu? É que lá eu e você seremos plenamente restaurados à imagem e semelhança de Jesus. O que faz o céu ser o céu é que lá eu não serei mais como eu sou agora, e nem você será mais como você é agora. Os nossos defeitos, aquilo que ainda precisa ser tratado em nós, nesse ambiente, nesse lugar pleno e plenamente restaurado, será completamente refeito agora. Isso já começou. Isso já começou desde o dia em que você ordinariamente disse: Senhor, eu vou segui-lo, e diariamente Ele está te transformando e Ele está me transformando. O céu não é um lugar apenas onde nós veremos Jesus, o céu é um lugar onde nós veremos Jesus e seremos como Ele é. Por isso, o céu é um lugar para discípulos de Jesus. E eu quero concluir a reflexão dessa noite com apenas uma questão. Você é um discípulo de Jesus? Você é uma discípula de Jesus? Independente de ser ou não cristão. Ok? Com isso eu estou dizendo que independe se há muito tempo você diz que é cristão. A minha pergunta é: você é um discípulo de Jesus? E todos nós, você que talvez esteja ouvindo sobre isso pela primeira vez, ou você que já se chama ou se autodenomina cristão há muito tempo, para todos nós, hoje é tempo de dizer sim para o convite de Jesus e dizer sim ordinariamente: Senhor, eu vou te seguir
ordinariamente. Eu vou te seguir no meu cotidiano e eu vou te seguir pela fé, em submissão, em obediência, em entrega. E eu não tenho dúvida alguma que é no meio desse processo ordinário que eu e você desfrutaremos das mais variadas e profundas experiências extraordinárias. Um convite irrecusável requer tomadas de decisões imediatas, então não espere. Faça isso agora mesmo, porque esse é o convite maravilhoso de Jesus. Siga-me e seja transformado. Eu quero concluir a reflexão dessa noite e essa série lendo um trecho desse livrinho aqui, Multiplique, um trecho que fala bastante sobre discipulado. E num determinado momento ele diz assim: por alguma razão, preste atenção nisso, por alguma razão, muitos passaram a acreditar que alguém pode ser cristão sem ser como Cristo. Um seguidor que não o segue. Isso faz algum sentido? Muitas pessoas nas igrejas decidiram carregar o nome de Cristo e nada mais. Seria mais ou menos como se Jesus fosse até aqueles primeiros discípulos e dissesse assim, abre aspas, ei caras, será que vocês se importariam de se identificar comigo um pouquinho, de algum modo? Tipo, não se preocupem, eu realmente não me importo se vocês farão ou não farão as coisas que eu faço, se vocês vão ou não vão mudar o seu estilo de vida. Eu estou apenas à procura de pessoas que estejam dispostas a dizer que, de alguma forma, se autodenominam cristãos. Fecha aspas, e o autor do livro diz, fala sério. Ninguém pode realmente acreditar que ser cristão se resume a isto. Por que então tantas pessoas vivem assim? Parece que nós perdemos de vista o que significa ser seguidor de Jesus. E a minha oração é para que nós não percamos de vista o que significa ser um seguidor de Jesus. O convite foi feito e ele continua sendo feito. Siga-me, siga-me. A nossa resposta ordinária é, eu vou segui-lo. Ordinariamente. Eu não espero eventos. Eu não espero sentir algo. Eu o sigo, Jesus. Eu o sigo no meu cotidiano. Não tem a ver com um dia na semana. Nem com rituais. É todo dia. E eu o sigo pela fé. Ordinariamente seguindo, experimentaremos de coisas extraordinárias. Vem com a gente. Siga Jesus. Seja transformado. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos convidou. E o Senhor nos convidou como estamos para nos transformar em quem Tu és. Nessa noite, diante da Tua palavra, a minha resposta, ela continua sendo, Jesus, eu vou te seguir. Eu te sigo ordinariamente. Eu te sigo no meu cotidiano e eu te sigo pela fé. E a minha oração, Espírito Santo de Deus, é para que agora o Senhor vá até onde eu não posso ir, mas até onde o Senhor pode ir, que é em cada coração, em cada mente, e que através do poder que há em Ti, o Senhor nos leve juntos a essa resposta imediata de dizermos, sim, nós o seguimos. Nós o seguimos, Jesus. Nós te amamos. Amém. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, que o nosso Deus, o bom Pai,
E que a comunhão e a consolação do Espírito, o Espírito que comunica ao nosso espírito que somos filhos e filhas adotados e adotadas, repouse sobre a sua vida agora, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre o seu ambiente de casa. Encha o seu ambiente de casa de paz, de vida, até que Ele volte. Mas lembre-se, nós já o seguimos de perto e o experimentamos de perto. Fiquem com Jesus. Até semana que vem. Aguarde, porque nós queremos que o mês de setembro seja muito especial. Vem muita coisa boa por aí. Eu amo vocês. Estou com muita saudade de vocês. Mas a gente está nutrindo a esperança pelo reencontro. E será maravilhoso. Fiquem com Jesus.